Eu queria sair da vida de cidade grande e viver uma vida de interior, simples, com galinhazinha andando na rua, uma lojinha só. É quase que você passou a vida toda dirigindo Fórmula 1 a 300, 400 km por hora. Eu estava louco de andar de bicicleta. Eu sou do Rio, então quando eu aprendi a surfar, surfava no Rio, era fácil. Antes da escola, você ia para Ipanema, pegava uma ondinha ali na frente, na Fábrica Moedo, e voltava. No Rio ainda tem isso, né? Em São Paulo não dá. É tudo muito árduo, né? E a vida das crianças também é toda regradinha, tem que estar, quase você vai de muro, de pula de muro em muro. A gente vem de uma cidade, de uma sociedade que tem uma necessidade quase visceral de ter mais, fazer mais, ser mais reconhecido por coisas que você fez, faz, comprou ou deixou de fazer. Eu só percebi esse lado quando eu olhei de fora, porque aí eu falei, puta, eu era assim, cara. Já tinha planejado sair e vender a minha agência depois de 50 anos. Eu queria mudar de vida depois de 50 anos e fazer uma quebra na minha vida completa. 2008, 2009, a gente resolveu passar um ano, umas férias aqui no Havaí, no inverno. Eu já tinha vindo uma vez, aí eu trouxe a família e a gente alugou uma casa. Um dia, voltando para São Paulo, pega uma marginal lotada, com chuva, chega na agência, todos os pepinos e problemas possíveis de todos os clientes estavam acontecendo naquele momento. E eu estava começando a perceber que as coisas estavam se repetindo. Então a gente olhou para frente e falou assim, acho que se tivermos que vender vai ser agora, nesse momento. Eu vim para cá não só para surfar e para não ficar fazendo nada e tudo. Eu vim aqui para pintar. Então eu sempre pintava nos fins de semana em casa, desenhava desde moleque, eu desenhei, eu estou na propaganda porque eu desenhava. É aquela sensação que quando eu estou pintando, quando eu estou desenhando, eu estou criando, as pessoas falam, oh, que legal isso, que forte isso aqui, que poderosa essa ideia, isso gratifica muito. Eu sempre vivi disso. E no surf é a mesma merda, a mesma coisa. Então eu acordo de manhã, olho o mar, tem onda, levo meu filho na escola, tomo um café, Viland, Sunset, Backyard, como é que tá o mar, não sei o que, Rocky Point. Surfo 2 horas, volto e entro no estúdio para pintar. Eu tô limpo por dentro. Na vida acelerada que a gente vive, a gente perde a capacidade de perceber essa conexão com pequenos momentos de prazer e de satisfação. Então é pegar onda, é surfar, é pintar, é pegar meu quadro, acertar o traço. Estou me reeducando para ter prazer nas coisas pequenas. O especial no Havaí a gente descobre com o tempo, né? É o fato de você estar num lugar muito despojado, quase paradisíaco no sentido de você tem uma praia, as melhores ondas do mundo. E o desafio pessoal de você entrar em um sunset 6 a 8, com 7 de 10, ou às vezes de 12, e pegar aquelas ondas ali, é uma sensação que você não tem em nenhum lugar do mundo. E é um pau, é adrenalina, você fica mais ligado. Então aquilo me incentivava, era uma mistura de fascínio com medo. E você tem a estrutura americana por trás, que facilita muito quando você tem filhos e você quer que eles estudem bem, que seja uma escola bacana. A gente achou que funcionava bem essa mistura. Isso aqui não é Estados Unidos. É quase que um trancoso com estrutura. Eu acho que a WSL tem um problema muito maior do que você virar essa empresa massificadora. Primeiro que eu acho errado você querer ser dono do esporte como um todo. Não é culpa dela, eu acho que é falha dos outros. Eu acho que é complicado porque eles não estão conseguindo trazer de fora as marcas que são importantes para o surf. Eu sou contra o espírito que predomina dentro dos surfistas profissionais e amadores, que esse exagero do core. Porque o core ele tem que estar lá, mas o surf não sobrevive, não vai sobreviver no futuro do jeito que está, sem os patrocínios das grandes marcas. Eu não entendo como é que uma ilha como essa, que tem o First Hawaiian Bank, tem as empresas de seguros havaianas, tem famílias riquíssimas aí de marcas incríveis no Havaí. Alguém não consegue lá vender a necessidade de você pegar a Hawaiian Airlines e patrocinar o Air Legal. É um pensamento muito pequeno e eu não entendo como é que não funciona.
E vai chegar num ponto de ruptura. Qual é o ponto de ruptura? Não tem mais EDECAL. Não tem mais como sustentar. No passado você fazia um conteúdo, você criava uma campanha, um conceito, uma peça ou duas peças, uma campanha como um todo, você colocava no ar e no dia seguinte todo mundo estava vendo aquele negócio. Hoje, com a fragmentação da mídia, tem vários grupos de interesses diversos. E as marcas perderam, de certa maneira, uma unidade de pensamento e de mensagem. Esse conteúdo ele fica limitado a um Facebookzinho aqui, a um Twitterzinho, não tem essa visibilidade. As marcas ainda têm esse vício de serem infalíveis, de serem perfeitas. Quando na verdade elas não são. Então é difícil você achar um discurso. Então você percebe hoje que as campanhas e os filmes, é tudo gente feliz fazendo um discurso de que a vida é linda, eu sou belo, eu te inspiro a ser o melhor de você. E isso vale para sabão em pó, vale para computador, vale para tênis, para roupa. E com as mídias sociais hoje, a pancadaria come solta. Então se você errar um pouco o teu discurso, você vai apanhar muito. E isso não é ruim. O problema é que as marcas têm que aprender que você vai apanhar de um público que não te interessa. E você vai ter que ser relevante para o público que te interessa. Mas você não pode ter medo da pancadaria que você vai receber do público que não te interessa. A propaganda está passando por isso violentamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Cara, eu acho que o Brasil vai ter um jeito. Vai ter jeito, eu não sei, mas vai ter um jeito. O Brasil era uma fossa e estão limpando a fossa, então tá cheirando mal pra cacete. O problema é que a gente tá limpando a fossa, descobrindo que tem mais uma logo atrás, e tem mais outra logo atrás, então nunca sabe quando ela vai acabar. É quase que uma catarse coletiva que o Brasil precisa passar. Aqui ninguém põe banca pra porra nenhuma. Então qualquer um que vem pra cá, o mar coloca você na escala certa que você tem que estar. E aqui a minha escala é bem abaixo desses caras fudidos que estão andando por aí. Ano passado, eu entrei em Rock Point e estava o Fabinho Gouveia. E eu comentei, oi Fabinho, tudo bem? Aí ele falou assim, te conheço. Você não é o pintor? Cara, eu achei aquilo máximo. Eu falei, sou eu mesmo. Eu fiquei lá fora batendo papo com o Fabinho Gouveia, pegando Sunset. É sensacional. Então, de novo, eu entro na minha hierarquia aqui embaixo e estou feliz da vida com isso.